Reiniciando agora com a nossa segunda parte da aula, né? Agora está aqui o professor Gonçalo. Então, nós temos agora 30 minutos para finalizar a nossa apresentação de hoje, né? E daí, aproveitando ao máximo que pudermos a presença do professor aqui, vamos procurar absorver o máximo possível desse conhecimento. Ok? Vamos lá, professor, fica à vontade. O pessoal conseguiu entrar na sala, Vídeo? Sim, já estamos aqui com 9, 10, aos poucos, eles já vão entrando, 11 já. Vamos lá, pode continuar, professor. Então, tranquilo. Então, agradeço novamente. Eu estava dizendo aí da importância da gente poder manter essa rotina de estudo, que hoje é uma exigência para se formar profissional competente. Se uns anos atrás a gente simplesmente tinha um curso de graduação e isso garantia o emprego, acesso ao emprego, hoje o mercado de trabalho ele é bastante competitivo. Então, por exemplo, eu tenho chamado várias vezes para fazer selecionar profissionais, e aí você vai, a simples fato deles terem o curso de graduação, fica coisa uma. A gente começa a observar. Ele participou de projetos de extensão, ele participou de projetos de pesquisa, esse novo profissional, né, publicou alguma coisa, né, está fazendo curso de especialização, está procurando se aprimorar. Então, essa tem sido uma das esses profissionais. E aí a gente tem alguns caminhos, que começam a ser apontados a partir disso. Hoje, aquilo que a gente chama de formação continuada tem sido uma necessidade. Então, não basta ter a graduação com habilitação no bacharelado ou bacharelado em licenciatura, ter um curso de especialização, eu preciso estar ingressando em algum outro tipo de atividade, manter uma rotina de estudo. Então, a gente tem aí como possibilidades os cursos de pós-graduação. E nesse meio, tudo o que é pós-graduação, curso de pós-graduação? Tudo que acontece depois que você termina a graduação. Então, nós temos aí cursos de especialização, promovidos aí por várias instituições de ensino, com várias temáticas aí que vocês possam ter interesse. E aí, para além disso, a gente tem os programas de mestrado e doutorado, que também são alternativas para aqueles que querem continuar estudando e querem se posicionar melhor no mercado. Eu quero, professor. Eu quero. Meu projeto para o próximo ano já é procurar os meios possíveis para tentar entrar no mestrado. Hoje eu estava olhando meu currículo Lattes, olhei o seu, primeiramente, nossa, incrível, e pensei, vou atualizar o meu, não consegui, perdi a senha. Agora eles vão mandar por e-mail para mim toda a solução e com certeza ano que vem, tomara que eu consiga ser seu aluno, professor. Tomara. E professor, você também, né, Vídeo? O nome, como disse, já é suficiente. Se a gente fala professor é muito professor para pouca gente. Fica tranquilo que o nome, para mim, é suficiente. E aí, nessa perspectiva, então, como é que funcionam essas coisas? Muita gente pergunta, eu recebo muito e-mail, muita coisa, professor, como é que funciona? Como é que faz para entrar no mestrado, no doutorado, etc. Então, a gente tem os processos de seleção. Então, são editais que abrem, a universidade publica, aberta inscrição para o mestrado, para o doutorado, etc. O aluno precisa ter um projeto de pesquisa que atenda uma das linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação. Então, quando você entra na página lá da universidade, você tem lá programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai dizer lá quais são as linhas de pesquisa, o que cada professor estuda, qual linha ele trabalha, e aí você precisa que teu projeto esteja escrito dentro de uma dessas grandes linhas. É sempre realizada uma prova, Essa prova normalmente se sorteia um tema e você tem que escrever a respeito de determinado tema. Isso é listado nesse processo de seleção, quais são os livros que você precisa ler para poder fazer essa prova, quais são as temáticas, etc. Aqueles que são aprovados na prova passam para a segunda etapa. Então, a segunda etapa é uma etapa de análise de projeto. Então, os professores daquela linha de pesquisa vão corrigir esse projeto, vão verificar se ele tem afinidade com a temática do programa de pós-graduação,
se algum professor tem interesse num tema específico, e caso esse projeto seja aprovado, aí você vai para uma entrevista. E aí, nessa entrevista, que é feita pelos professores daquela linha, você vai defender o teu projeto e mostrar por que você considera que tal tema deve ser estudado, por que né, aquele tipo de trabalho ele é relevante. Coisas que são basicamente questionadas, né, são exatamente qual é a contribuição do teu trabalho, né, por que teu trabalho é importante para além do teu interesse pessoal. Então, qual é a mudança que isso vai trazer para a ciência, qual é o avanço que a gente vai ter em estudar algo, né, como é possível mudar a compreensão de determinado assunto a partir da hipótese que você está levantando. Então, quando vocês tiveram lá a metodologia de pesquisa, vocês devem estar lembrados disso, que o professor dizia que você tinha que ter um problema de pesquisa. O problema de pesquisa era, objetivamente, o que é que você quer estudar, então qual é a tua pergunta de partida, né, o que dentro de determinada área de conhecimento não funciona como você acha que deveria funcionar, ou que poderia ser feito de outra forma, o que te incomoda dentro daquilo, né? E aí a hipótese é a possível resposta para esse problema. Então, eu acho que isso não funciona da forma como deveria por causa disso. E aí você vai debater isso na forma de um projeto inicialmente e depois na forma de uma dissertação, de uma tese. Então, essas são normalmente as questões aí mais cobradas. O que a gente tem hoje de afinidade com a educação física? A gente tem programas de pós-graduação em educação. Eu vou falar aqui da UEPG, que é a realidade que eu estou mais próximo. Então, a gente tem programas de educação, na área de educação. A gente tem nas ciências sociais aplicadas, que é onde eu trabalho. A gente tem nas ciências biomédicas, nas ciências da saúde. Então, são possibilidades de entrada de profissionais de educação física, sejam bacharéis ou licenciados, desde que, né, se adequem aí às linhas de pesquisa que a gente tem. Como é que essa coisa funciona, né? Então, o mestrado gira em torno de 2 anos de estudo. Você tem um primeiro ano que você se dedica a cumprir as disciplinas obrigatórias e os créditos, né, que a gente precisa fazer, e aí um segundo ano que normalmente é voltado à escrita dessa dissertação, que depois é apresentada por uma banca de professores. No mestrado são 3 professores, um membro que é externo da universidade, que nunca pode ser da universidade que você está estudando, e um outro que faz parte do programa, além do teu orientador. E no doutorado, a gente tem 5 professores que fazem parte dessa banca. O doutorado gira em torno de 4 anos, aí o tempo para realizar o doutorado. E aí a defesa também acontece da mesma forma, com questionamento desses profissionais. As bancas são públicas, então as pessoas acompanham, podem acompanhar. Inclusive, hoje eu terminei uma outra banca, a gente tem transmitido as defesas de mestrado e doutorado, que a gente está tendo que fazer nesse mesmo formato, né, por não poder fazer com atividade presencial. Então, depende para aqueles que tiverem interesse, aí podem avisar que a gente vai compartilhando aí, na medida do possível, os links para que vocês também conheçam um pouco de como é que é esse processo. E aí, passando para a fase final, e aí eu fico aberto aí a questionamento que vocês tenham. Então, por que hoje é fundamental pesquisar, né, continuar estudando? Primeiro, porque você tem uma relação direta de salário com formação, né? Quanto mais você estudou, mais você ganha, independente de você trabalhar a mesma coisa. Por exemplo, um professor hoje que tem mestrado e trabalha na mesma instituição que eu, trabalhando a mesma carga horária, ele ganha menos do que eu, com a mesma carga horária, porque eu tenho doutorado e ele não tem. Então, ele não ganha em relação à hora, ele ganha em função também a hora, que é comum a todos, são 40 horas, mas a titulação que você tem, ela influencia sobre a tua remuneração. Isso seja na carreira do Estado, como professor de educação básica, ensino fundamental, médio, né, que essa tua ascensão de carreira também é paga, né, então você começa a ter saltos, né, vai passando de níveis na tua formação. Hoje, um salário aí em nível final da educação básica está girando em torno de 8, 9 mil reais aproximadamente, se tem variações para mais ou para menos, quando você tem, né, termina em nível final. E aí ainda com aposentadoria integral, então que é um salário que chama atenção, né, para a grande realidade da população brasileira, que não consegue ganhar perto disso. E aí, em nível superior, você tem salários aí de 15, 20 mil reais, né, em final de carreira,
para aqueles que continuam estudando, né? E acaba que a própria universidade, a própria formação, acaba não sendo o único lugar onde você ganha dinheiro, né? Você vai fazer palestra, você vai dar curso, então você também tem ganhos extra para além daquilo que você faz no dia a dia, né? Mas para aqueles que não chegaram lá ainda, né? Qual é o caminho? Primeiro, dedicação, né? Estudo. Eu brincava com a minha turma, né? Se eu lembrar da minha turma de graduação, que é a turma que entrou comigo na faculdade, o vídeo foi meu contemporâneo, lembra também dos colegas dele, a gente tem uma imensa maioria das pessoas ali que não continuaram a formação, que não estão hoje no ensino superior, não porque não fossem competentes, muitos eram muito competentes, mas porque não acreditaram no momento, por exemplo, no potencial que ele tinha, ou porque a vida naquele momento exigiu um outro caminho, né? Mas acabaram se afastando do estudo, da rotina de estudo, de novas oportunidades. E aí eu brincava com a minha turma de graduação, e eu falo isso para meus alunos desde o primeiro ano, né? Que todo mundo ali tem exatamente a mesma oportunidade. Eles têm todos os mesmos professores, acesso à mesma instituição, aos mesmos cursos, né? As mesmas palestras. Então está tudo sendo oferecido igualzinho para todo mundo. Alguns vão enxergar nisso uma excelente oportunidade, né? De repente, para ouvir, pô, o que o professor falou lá é interessante, eu quero estudar isso, né? Quando eu estava lá no primeiro ano da minha graduação, há muito tempo atrás, eu lembro que uma professora do curso perguntou que cada um queria ser, por que estavam lá. E eu respondi que eu queria ser professor do ensino superior. Eu estava no meu primeiro ano de graduação e ela perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero dar aula aqui, porque hoje eu trabalho na instituição que eu me formei. E naquele momento ela riu, né, porque ela achou aquilo engraçado. Ó, um cara de 17 anos dizendo que vai dar aula aqui, né? Ele não tem ideia do que é isso, né? E aí eu peguei, vi que ela riu, eu falei, professora, eu entendo, né, a sua risada nesse momento, mas eu sei o que eu quero para mim, né? E aí, a partir disso, esse é o objetivo. O que eu preciso fazer? Alguns, como eu, abriram mão aí de muita coisa em vários momentos para conseguir aquilo que queria, né? Enquanto a galera estava o tempo inteiro no boteco, eu ia para o boteco, sim, saía, festava, mas na hora que tinha que sentar e estudar, eu sentava e estudava. E eles continuavam na festa, né? E isso como rotina de vida, né? Para tudo. Quando eu fiz o meu mestrado, por exemplo, eu precisava viajar, não existia mestrado no Paraná. Eu tinha que entrar no ônibus, 10h30 da noite, passava a noite dentro do ônibus, né, estudando, chegava às 6 horas da manhã em Campinas, que eu fiz meu mestrado lá na Unicamp, ia direto para a aula, tinha aula de manhã e de tarde, dormia lá, tinha aula de manhã e de tarde, no outro dia, e voltava para Ponta Grossa, chegava 4h30 da manhã e 6 horas eu estava em pé porque eu tinha que trabalhar, né? E essa foi uma rotina de 2 anos, né? Para poder fazer isso, e não foi muito diferente aí com o doutorado, né? Então, hoje a gente já tem, né, a possibilidade de fazer no próprio estado, cidades próximas. Vídeo, por favor. Aqui que a questão que eu acabei de observar da tua fala, dessa última fala, foi que para que nossos sonhos se realizem, a gente precisa se abdicar de muita coisa que a gente gosta. Na verdade, do tempo, do sono, da festa, das amizades, para que você consiga, né, atingir seus objetivos. Então, aqui está um exemplo vivo de tudo isso. Aqui é a sua fala, né, o que você está representando para nós aqui. Então, é isso que a gente quer repassar para os nossos alunos, esse efeito espelho, a gente mostrar o que a gente fez para estar onde estamos, para que eles procurem, né, se assemelhar ao caminho. Cada um, claro, vai ter caminhos diferentes. Nessa turma, por exemplo, eu sei que tem pelo menos 3, 4 alunos que vão para essa área científica. Já estão, como você, tinha essa aptidão já na época, desde o primeiro ano, você já tinha uma ideia fixa. Aqui eu vejo que tem muitos que têm esse talento. Então é importante, por isso que eu pensei em você, né? E, putz, vai dar certo, né? Vai encaixar bem com o pensamento de muitos aí. Mas é isso aí, continua aí, professor. Desculpa Eu acho que interromper. só para ir caminhando para o encerramento e vocês também poderem fazer pergunta, né, o vídeo. Eu acho que assim, independente de você se tornar um pesquisador, ou se tornar um profissional de ensino superior, o que a gente tem que se tornar é um bom profissional, independente do lugar que atua. E é isso que o mercado está carente,
Eu preciso de um bom professor de musculação, eu preciso de um bom professor de natação, eu preciso de um bom professor de esporte. Isso é fundamental, né? E para se tornar um bom professor de qualquer uma dessas coisas, ou até um professor de ensino superior, eu preciso hoje, para fazer isso, eu tenho que estudar, né? E estudar não é só ouvir a aula do professor, né? Copiar o slide, acessar o slide, fazer meia dúzia de perguntas. É procurar, e hoje a gente tem muita facilidade, porque do teu próprio celular, você acessa a biblioteca digital de qualquer lugar, né? Você baixa o arquivo sem custo, né? Se antes a gente tinha que ir para uma biblioteca, torcer para o livro estar lá, né? Ficar aí 3, 4 dias com o livro e ter que devolver, né? Hoje você vai e baixa aí uma série de livros gratuitos, né? Tem cursos aí, né, de forma gratuita em vários lugares. Então isso é uma perspectiva que a gente não tinha na época e que hoje a gente consegue ter aí com uma proximidade, né? Isso torna a nossa vida aí para aqueles que querem estudar, querem se tornar bons profissionais, muito mais acessível, né? O vídeo, eu fico à disposição aí para se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade aí. Então, ok, vou dar uma orientada aqui, o pessoal que quiser tirar alguma dúvida sobre qualquer questão aqui com relação ao tema de hoje, fica à vontade, abre o vídeo aí, levanta a mão, desliga, liga o áudio e daí fica à vontade para a gente poder absorver um pouco mais o conhecimento da aula de hoje. Sérgio Luiz de Souza, você tem alguma pergunta a fazer para o professor Gonçalo? Tenho. Professor, como estudioso, né, nessa área, qual foi a importância, se foi bom ou ruim, a divisão de bacharel para licenciatura? Foi bom, foi ruim nos dias de hoje, na tua opinião? Sérgio, né? Uhum. Sérgio, então, na verdade a gente está vivendo um momento agora que está retomando a formação em Y, né? Que é uma entrada única e você escolhendo a habilitação. Então, isso vai acontecer para o ano que vem, no máximo para daqui 2 anos. Então, você vai fazer vestibular para educação física e lá no 3º ano você vai escolher a habilitação que você quiser. E se você quiser fazer a complementar, depois você só faz a complementar sem necessidade de fazer coisas isoladas. Isso está retomando. Eu acho que na educação física, independente da área que a gente atua, você acaba sendo o professor, né? Ninguém fala para o técnico, né, senhor técnico, ele é o professor, né? Fala professor, né? Inclusive, até em seleção brasileira chamam o técnico de professor. Ou seja, a gente ensina em qualquer lugar, né? Eu acho que a divisão entre bacharelado e licenciatura ela é interessante na medida que ela dá mais oportunidade de aprofundamento. Você consegue ter o trabalho com as disciplinas, né, mais disciplinas da área específica, você consegue estudar isso em maior profundidade. Se eu quero ser um bacharel, vou estudar mais fisiologia, mais treinamento esportivo, mais bioquímica. Então, eu consigo ter mais disciplinas dessa área e ter uma formação mais qualitativa. A dificuldade está justamente no mercado de trabalho, né? De repente, as oportunidades que aparecem em determinados momentos são mais voltadas para uma coisa do que para outra. Por exemplo, a licenciatura ela passa por uma dificuldade que ela depende de abertura de concursos públicos, e nem sempre isso é regular, ou do acesso a uma escola particular. Então, nem sempre o mercado está tão disponível. O bacharelado ele já oferece uma possibilidade de entrada no mercado inicialmente, talvez mais fácil. Mas, por outro lado, ao longo do período, as coisas você precisa pesar, como é que você vai enxergar a tua vida. Particularmente para aqueles que escolhem educação física, eu sempre sugiro, na medida do possível, que tenham as 2 habilitações. Porque enquanto na licenciatura se trabalha muito com questões pedagógicas, processo de aprendizagem, isso sem dúvida vai interferir na tua formação de bacharel, de enxergar o movimento sob uma perspectiva diferente. Assim como aquele que é bacharel vai ter uma perspectiva diferente na hora de ensinar a criança, no gestual técnico, uma compreensão, um subsídio melhor para entender esse processo de desenvolvimento. Então, eu não acho que a divisão seja algo inicialmente bom para a área, né? Mas hoje ela conseguiu dar uma característica clara, né? O que faz um bacharel e o que faz um professor. Acho que as formações complementares elas são melhores. O problema é que ele acaba durando aí um ciclo de 6 anos, né? Às vezes mais. Isso para as pessoas nem sempre é possível. A gente conseguir hoje ter acesso ao ensino superior é suado para muita gente.
né? A gente tem que abrir mão de um monte de coisas. Às vezes teve uma carreira, uma vida, e daí tem que procurar um exterior depois. Então, é um tempo longo para isso. Então, sempre que possível, eu acho que quando der para fazer as duas, é bom. Né? Conhecimento nunca é demais. Né? Isso eu aprendo constantemente. Como eu trabalho com pessoas de várias áreas de formação, né? Então eu aprendo todo dia muita coisa. E aí eu brinco, né, que a grande questão de ser professor é essa, né? Não é o que você ensina, mas é o que você aprende. A gente aprende muito mais do que ensina. Nesse contato, nessa relação do dia a dia, se você estiver disposto a isso, é claro, né? Eu acho que é nessa direção aí, Sérgio. Você ter respondido. É isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Eu quero ver assim, mais algum de vocês teria alguma. A gente já está com o horário terminando, né? Eu sei que o Gonçalo também tem seus compromissos, né? Então a gente vai ver se tem mais alguém que poderia levantar a mão. Né? Eu acho assim que essa pergunta que o Sérgio acabou de fazer, ela complementou aquilo que eles realmente estão em dúvida nesse momento. Assim, nossa, eu estou nesse curso, o que será que vai ser de mim? O que será que eu vou conseguir aí para frente? Qual que é a minha ideia? Qual que é o meu sonho? Né? Com essa explicação, a gente consegue colocar melhor essa questão aí. Alguns fazem complementação para a licenciatura, né? E alguns continuam no bacharelado. Eu espero que dessa turma, dessa galera, que são aproximadamente 40 alunos, né? Eu acho que está gerando em 37 agora. Muitos deles consigam dar sequência, inclusive entrar na área científica. Né? Eu gostaria de agradecer você, professor, novamente. E, nossa, foi incrível. Eu pensei, nossa, eu tenho que falar com ele, eu não tenho o contato dele, como é que eu vou fazer? Vou falar pelo Facebook. Né? Eu tenho ele como amigo, né? Vamos colocar, e graças a Deus você estava online lá, conseguiu responder, né? Pediu autorização para estar aqui. E graças a Deus deu tudo certo. E eu gostaria de agradecer novamente e colocar à disposição, agora que temos nossos contatos, e gostaria de passar a você, inclusive hoje, né? É um assunto que eu tenho falado muito com a minha esposa, que é sobre a minha continuidade nos estudos, que é um mestrado, inclusive, claro, visando também, né, o conhecimento, mas é claro que é a questão financeira. Né? A gente pode chegar lá e é um sonho e a gente vai atrás. Através disso vem o conforto, vem a possibilidade de estudar mais e por aí vai. Eu gostaria de agradecer o seu novamente e deixar as últimas palavras aí para você encerrar com a gente aqui. Então, Vídeo, quero agradecer aí o convite, sempre que, né, que você precisar, estou à disposição para a gente ir conversando e agendando nos horários que a gente puder. Né? É um prazer revê-lo aí, ainda que de forma virtual, depois de bastante tempo já. Né? Então, se tem meu contato está à disposição para aquilo que você precisar, se os alunos precisarem de alguma coisa aí também, né? Você tem aí o meu contato, depois eu encaminho o meu e-mail pessoal lá, para, né, caso eles precisem de alguma coisa também, ou se em algum outro momento eles acharem que é interessante falar sobre qualquer outra coisa aí que eles achem que vai contribuir de alguma forma. Então, agradeço todo mundo que acompanhou aí, eu sei que não é fácil, né, ficar sentado aí acompanhando. Eu tenho vindo de uma rotina aí de reuniões de 4, 5 horas cada reunião que eu participo. Né? Hoje eu já tive pela manhã 4 horas de reunião, defesa, em seguida com mais 3 horas de defesa. Então a gente está ficando meio quadrado já de tanto ficar sentado. Né? Mas acho que são experiências importantes. Então agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com os alunos. Aí não pude acabar não interagindo muito, né? Mas estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Tá, ok. Então, professor, depois, acredito amanhã que vai estar pronto, eu vou enviar o link dessa aula para você ter como lembrança, né, desse dia. Legal. E vai ser legal. A gente precisa colocar à disposição dos alunos com conteúdo depois, né? Tem um link específico lá, daí você vai ter acesso a essa mais uma atuação, né, profissional sua aqui, e com certeza o pessoal aqui do Telemaco Borba vai surtir muito resultado dessa conversa de hoje. Valeu. Que bom. Obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo. Um abraço. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Um abraço, então. Então, pessoal, agora queria repassar para vocês. Eu já observei através do chat e também, né, pelas imagens, quem está logado e tal, para fazer a nossa chamada de hoje. Então, hoje vai ter um trabalhinho a respeito desse assunto, que foi de 2 aulas, né?
e vai estar à disposição de vocês, né, daqui a pouquinho aí, ok? Na Unimestre. Então, quero agradecer a presença de vocês, obrigado por terem a possibilidade de ter acompanhado essa aula incrível que o professor Gonçalo fez. Eu aprendi muito e claro que vamos dar continuidade a essa conversa com ele, porque eu pretendo que o meu futuro profissional e, consequentemente, financeiro esteja bem. Então, agradeço a todos aí, vou encerrar a aula agora, ok? E até a próxima, até quinta-feira que vem, beleza? Tchau, tchau. Falou, Sérgio. Falou.